Show, show de bola, tá gravando. Então vamos lá. Vou fazer uma análise dessa VSL. É um produto que ajuda as pessoas a pararem de fumar. E eu quero destrinchar, eu quero detalhar, eu quero mostrar para vocês que existem alguns blocos dessa VSL e o porquê que você, com seu produto, com seu negócio, precisa colocar algum desses blocos dentro da sua VSL, dentro da sua apresentação, para que ela fique mais forte ainda, principalmente nas partes de argumentação de vendas. Beleza? Então vamos lá. Vou dar um play aqui e bora Por seguir. favor, não morra! Não me deixe sozinha para sempre! Quando ouvi essas palavras apavorantes saindo da boca da minha própria filha, foi como tomar um soco na boca do estômago. Minha esposa estava ao lado da minha pequena chorando descontroladamente, ao ponto de não conseguir falar uma única palavra. Até hoje me lembro desse dia no hospital, que mais parece um pesadelo. E mesmo que tenha sido o pior momento da minha vida, hoje sou grato por ter vivido essa experiência terrível. Perfeito. Ó, até aqui o que eu posso falar para vocês é que a narrativa é feita em primeira pessoa, em vez de é uma narrativa indireta feita na primeira pessoa, ou seja, a pessoa conta o que ela está vivendo para se conectar mais com o leitor, do que propriamente falar de uma forma direta, ou seja, olha só, você pode estar passando por isso, ou você deve estar passando por isso, ou você deve estar passando por dificuldades com sua família porque você está fumando demais, ou enfim. Então toda essa parte de falar mais direto é um pouco mais perigoso ao invés de falar de forma indireta. Porque indireta, querendo ou não, quando você conta a sua própria história, a pessoa tende a se conectar mais ao invés de falar que ela está passando por aquele problema. Ou seja, é uma narrativa em primeira pessoa que eu gosto muito dessa narrativa em vez de ser mais direta. E aí falou que estava numa situação e tudo mais, que a família dele estava ficando ruim. E vamos lá. E você também deve ser grato por eu ter quase falecido. Isso porque essa experiência me levou a Pronto. Isso aqui é bem normal, tá? Nas VSLs. Quando a pessoa tem uma situação muito ruim, ah, existe uma parte, principalmente no começo, que é assim, ó, olha, eu passei por isso, mas por causa disso me fez levar a descobrir uma nova descoberta e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ter passado por isso. Ou seja, uma coisa ruim que levou a pessoa para uma coisa boa. descoberta de um método incomum vindo diretamente dos Estados Unidos, que fez meu cérebro nunca mais desejar qualquer tipo de cigarro. Uma descoberta que me aproximou da minha filha e da minha esposa de uma forma que eu nunca imaginei. Uma descoberta que me faz acordar todos os dias de manhã cheio de energia. Quais são os benefícios que ao descobrir aquele meta a pessoa teve? Ela teve mais energia, ela ficou mais próxima dos pais, a família dela ficou mais reunida, enfim. Daí vamos prosseguir. E com meus olhos brilhando de felicidade. Com esse método incrível que estava sendo secretamente testado no exterior, você voltará a ter relacionamentos românticos com sua esposa, como se fosse a primeira vez. E você poderá experimentar como é se libertar das pesadas correntes do vício que está te destruindo. Mas antes de revelar esse método confidencial, que as grandes empresas. Perfeito. Até aqui, tá? Foi uma parte de um problema. Depois ele falou uma parte de uma descoberta de um método em comum que está fazendo a vida dele muito melhor. Enfim, todos os benefícios. Agora vem para a parte do inimigo em comum. Muitas pessoas colocam o inimigo comum, como por exemplo, as grandes indústrias farmacêuticas, tá? É um inimigo em comum muito comum. Instituições de escolas também é muito comum. Tudo relacionado ao que é muito grande e misterioso, a pessoa tem que colocar a culpa em cima dele e falar que o leitor não tem a culpa. Ou seja, olha só, se você está por essa situação, não é sua culpa. A culpa é do fulano de tal. A culpa é das indústrias farmacêuticas.
A culpa é deles lá, tá? Você não tem nada de culpa, ou seja, a pessoa te retira a culpa do leitor, de quem está ouvindo a VSL, para colocar a culpa em outras pessoas. Outras pessoas, no caso, como estou falando de algo mais misterioso, não tão direto assim. de cigarro e farmácia não querem que você descubra de forma alguma, eu vou me apresentar para que você não pense que está vendo alguma fake news ou algo do tipo. Já que isso anda tão comum nas redes sociais, não é verdade? Olha, o meu nome é Carlos. Perfeito. Até aqui, 1h30, passo a parte da lead. A lead foi basicamente a parte de promessa, tá? Mostrou o problema, o lance situacional, ele estava nenhum problema, mostrou a promessa que ele descobriu, e agora vem para a parte da história. Provavelmente. Eu tenho 37 anos. Eu não tenho um site, página no Facebook ou qualquer coisa assim. Eu não sou famoso. As pessoas costumam me conhecer apenas pelo boca a boca, que o método esmagador de cigarro gera. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando: o que aconteceu comigo para eu ter ficado à beira da morte, não é? Bem, tudo aconteceu há 6 anos, em um amanhecer de uma terça-feira. Naquela época as coisas não estavam nada fáceis. Eu tinha um vício incontrolável por cigarros. E a relação com minha família ia de mal a pior. Minha esposa e eu não estávamos tão apaixonados como antes. E em alguns dias eu até pensei que ela estava me traindo. Afinal, não estávamos romanticamente envolvidos há mais de um mês. E da última vez que fizemos amor, por mais que eu quisesse continuar, eu não aguentei por muito tempo. Nesse tempo eu já entendia que isso se devia ao meu vício em cigarros, mas eu não sabia como me livrar desse assassino silencioso. O pior disso tudo era perceber que a minha filha não queria ficar mais perto de mim, por causa do cheiro forte de cigarro que saía do meu corpo. Me lembro que nessa manhã de terça-feira, minha pequena estava saindo para a escola e ela me deu um abraço rápido. E antes de ir para o ônibus escolar, ela me disse: Papai, como o senhor está fedendo? O senhor acabou de acordar e já fumou. Tão esperta, minha menina tinha apenas 10 anos. Mas parecia que ela já estava sentindo que algo ia acontecer. Até ali, para mim, era um dia normal. Eu abri a porta da sala, fui até a varanda, sentei na cadeira de balanço e acendi meu cigarro. E senti aquela sensação boa. No entanto, logo depois de soltar a fumaça dos meus pulmões, senti uma pontada no peito. Não achei que poderia ser algo sério, mas quando me levantei da cadeira, a pontada ficou mais forte. Foi como se alguém estivesse me esfaqueando. Eu tentei respirar mais profundamente, mas cada vez que eu respirava, parecia que meus pulmões estavam queimando Uma travada, ficou mais como uma forte. fornalha. Era uma dor insuportável. E eu parecia que estava ficando sem ar. Meu Deus, a minha hora tinha chegado tão de repente assim. O que eu posso falar aqui? Desde o começo da história até aqui, ele revelou um problema, revelou partes emocionais da história. Isso é muito importante colocar muitas partes emocionais, como por exemplo a filha dele, o casamento, não estava tão bem. A filha dele não queria mais ficar perto dele, estava longe da. A família estava se distanciando, tudo por causa do cigarro. Então, colocou um desejo aí de. Um desejo não, na verdade, colocou um problema mais profundo, tá? Que é relacionado à família. E ele está gravando o problema aqui agora. Que ele estava fumando normal e tudo mais, e agora começou a sentir pontadas no peito, ou seja, provavelmente está tendo infarto, alguma coisa desse tipo. Uma mistura de medo e revolta invadiram minha mente. Eu não veria mais a minha filha crescer? Eu não conheceria meus netos? Não teria a oportunidade de dizer à minha esposa o quanto a amava? Minha visão foi escurecendo aos poucos até eu desmaiar e cair no chão. Quando acordei bem devagar, com a visão turva, as enfermeiras me olhavam aterrorizadas, como se eu estivesse prestes a morrer. E eu realmente estava. E mesmo passando por tudo isso, o que doeu mais foi ver minha esposa e filha naquele estado de desespero. Por minha causa. Bem, após o susto, fiquei dopado Ele mostrou um problema, depois agravou um problema e ia para o hospital. Fumava tanto que ia para o hospital. de remédios e fiquei 3 dias respirando com a ajuda de aparelhos. Me lembro que no fim do terceiro dia, eu ouvi o médico dizer à minha esposa: eu honestamente não sei como ele está vivo. Seus pulmões estavam parecendo um cadáver. E mesmo nessa situação, acredite, eu ainda sentia uma grande necessidade de fumar um cigarro. Por fim, passados 5 dias, graças a Deus, o médico me liberou. Claro, a partir desse episódio, muita gente tentou me ajudar. Muitas pessoas me recomendaram coisas como mascar chicletes e beber alguma bebida sempre quando viesse a vontade de fumar.
Outras pessoas, inclusive médicos, me passaram remédios que só me davam efeitos colaterais. Hum, Vamos contar um pouco da história do herói, que tá basicamente, não basicamente, mas está um pouco diferente da história do herói. A gente está colocando aqui as soluções, porque assim, ó, quando a pessoa começa a escrever uma história, para a gente se identificar mais com o protagonista, a gente vai falar sobre as derrotas que ele teve ao tentar uma solução. Ou seja, aqui poderia ser muito bem, como por exemplo, olha só, eu tentei de tudo. Eu tentei mascar chiclete. Passava dias e dias mascando chiclete e nada funcionava. Eu não sei por que isso não acontecia comigo. Sendo que essa é uma solução que eu via com pessoas, meus familiares, falaram, afirmavam que isso realmente resolvia e eles teve resultado, mas comigo não funcionou. Eu não sei porquê. Ou seja, é tentativa e erro, né? A pessoa tenta e teve uma derrota, tenta, teve uma derrota, tenta, teve uma derrota, até a última é, até a última tentativa, né? Que ela fala assim, olha só, vou tentar isso aqui, é a última vez que eu vou fazer isso aqui, e se não funcionar já era, não vou tentar mais parar de fumar cigarro. Isso aqui vou fumar, vou morrer fumando. Ou seja, é uma história que tem altos e baixos. Nesse contexto aqui dessa série, não é muito nesse sentido, mas tá mais ou menos. Então, vamos continuar. Quando viesse a vontade de fumar, outras pessoas, inclusive médicos, me passaram remédios que só me davam efeitos colaterais horríveis. Mas como você pode imaginar, nada disso funcionou. Ao contrário, quanto mais eu tentava esquecer o cigarro, mais eu queria fumar e fumar muito. Eu me sentia sobrecarregado. Todos me pressionavam para parar de fumar. Era uma sensação insuportável, onde eu me sentia impotente. Foi então que, vendo tantas pessoas preocupadas comigo e vendo Vocês sabem, por causa do reprodutor que está aqui. que eu tinha me tornado um peso para todos, eu decidi fazer uma promessa séria. Eu vou encontrar uma solução que faça meu cérebro nunca mais desejar qualquer tipo de cigarro. Então, eu comecei a ler livros, pesquisar artigos de outros países. Eu gastei dinheiro para experimentar diversas coisas que poderiam me ajudar. Foram várias noites sem dormir, onde eu estava muito ansioso por um cigarro e muito frustrado por não ter tido sucesso com minha pesquisa. E isso durou cerca de 2 meses, até que de repente, em uma dessas noites de ansiedade e pesquisa, quando eu estava prestes a desistir de tudo, eu recebi uma mensagem. Era do meu amigo Magno, um amigo de infância. Carlos, fiquei sabendo que você esteve no hospital. Cheguei em São Paulo, vamos jantar agora à noite? Eu aceitei o convite. E o que o Magno fez por mim naquele jantar simplesmente mudou a minha vida. Ele me deu um contato de um médico norte-americano chamado Dr. Michael. Ele disse que esse médico poderia me ajudar. Eu confiei na palavra do Magno e assim que cheguei em casa, eu resolvi ligar para o Dr. Michael. E para minha surpresa, ele me atendeu imediatamente. No início, o Dr. Michael ficou um pouco receoso de me contar sobre o seu método, que já tinha libertado mais de 129.391 pessoas nos Estados Unidos. Contudo, eu contei para ele sobre como eu quase tinha perdido a minha vida para o vício no cigarro. Então, ele se compadeceu e me enviou por e-mail o seu método sobre como parar de fumar e sobre como fazer seu cérebro sentir total indiferença. E quando eu li esse método, eu sabia que ele realmente poderia reprogramar meu cérebro, deixando meu subconsciente livre do vício em cigarros. Vendo o método, eu entendi que todas as outras soluções para vício em cigarros apenas remediavam o problema, em vez de tratá-lo na raiz. Bem, como você pode imaginar, imediatamente eu consumi o método e coloquei tudo em prática. E conforme os dias foram passando, algo alucinante começou a acontecer. Eu fui perdendo cada vez mais a vontade de fumar. Pronto. Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Essa VSL não tem necessariamente um problema, tá? Quando eu falo de problema, é pegar um problema e falar sobre cada ponto sobre aquele problema. Ou seja, obviamente falo de um problema, sobre a solução, tudo mais, mas eu falo do mecanismo do problema. Ou seja, por que que uma pessoa é viciada em fumar cigarro? Por que que isso acontece? Por que que o cérebro da gente, o cérebro, gosta tanto de receber, de
de receber essa energia que o cigarro traz para ela. Então, ou seja, essa VSL teve a lead, a história e tá pulando logo para a solução do produto. Não teve o mecanismo do problema, que é uma coisa muito importante, e também não teve o mecanismo da causa raiz. Ou seja, tem alguns blocos e aqui esses blocos foram pulados. Dia após dia, foi se tornando mais fácil me livrar desse maldito vício. Até que 15 dias depois, eu me sentia completamente livre. Mais que parar de fumar, minha filha agora gostava mais de ficar perto de mim. Nós começamos a brincar juntos no parque. E ela Perfeito. Ó, pelo menos, tá? Nessa VSL, a construção do método, não do método em si, mas sim do produto, ele está colocando mais resistência na criação do método e isso é muito bom, porque se for, por exemplo, um produto, ele não pode ser criado assim do nada. Então precisa ter uma dificuldade para criar o produto. Então ele foi lá com um amigo dele no restaurante e o amigo dele falou que existe um médico nos Estados Unidos que indicou para ele um método que farei para parar de fumar em 15 dias aqui, em 15 dias. Ou seja, mas tem que ter essa dificuldade de encontrar um método. Precisa ter cara, essa dificuldade, cara, tentei de tudo, fiz isso, não funcionou. Mas eu e o doutor trabalhamos nisso e não funcionou. Eu e o doutor, cara, eu tava servindo de cobaia em todas essas pesquisas que até finalmente eu consegui o método que funcionou para mim. Eu resolvi testar nos meus amigos, que funcionou para ele também. Resolvi testar nos meus familiares, nos amigos que tinham problemas em vício de cigarro. Funcionou também. Então eu decidi reunir tudo isso em um programa chamado X, Y ou Z. Beleza? começou a me dar seus abraços deliciosos com muito mais frequência. Além disso, meu desejo por minha esposa aumentou. E eu comecei a ver novamente a mulher maravilhosa que escolhi viver e passar o resto da minha vida. Um dia, nossa filha foi para a escola e minha esposa e eu ficamos em casa. Ela estava sentada de shorts, apenas com sutiã. Então me levantei e a abracei por trás. Ela virou a cabeça ligeiramente para o lado direito, para que eu pudesse beijar seu pescoço. Bom, ó, pela narrativa, eu tô gostando dessa narrativa. Tá? Por quê? Porque a gente cria uma imagem dentro da cabeça quando ele conta essa história. Então, tô gostando muito da narrativa, mas eu não tô gostando tanto assim, de como está organizado os blocos dentro dessa VSL, de como está organizado. E depois fomos para o quarto e tivemos o sexo mais incrível de nossas vidas, porque eu estava muito mais potente na cama. Naquele mesmo dia, quando minha filha voltou da escola, ela me mostrou uma coisa que até me emocionou. Papai, mamãe, olha o que eu desenhei na escola. O desenho dela era a nossa família unida e feliz. Acho que finalmente consegui ser o pai e marido que sempre quis ser. Depois de me livrar do vício destruidor do cigarro, eu tinha decidido simplesmente seguir a minha vida, aproveitando essa liberdade genuína que tinha conquistado tão facilmente. Mas em uma noite, na nossa cama, minha esposa me disse algo que me incomodou. Carlos, você não deve ter passado por toda essa batalha à toa. Por gratidão, você deveria apresentar esse método para o maior número de pessoas possíveis. E depois ela ainda completou: se você ajudar pelo menos mais uma pessoa a se libertar, já vai valer a pena. Eu, claro, tive que concordar. Então, eu peguei essa missão nas mãos e hoje são mais de 32.193 pessoas. Ó, como eu falei, certo? No caso aqui da narrativa, foi a esposa dele que comentou, que influenciou ele a testar o método. Então funcionou para ele e também mais para 32.193 pessoas. Libertadas de todo tipo de cigarro no Brasil. Pessoas como o Luciano. Olha o que ele disse: Carlos, eu só tenho a agradecer pelo programa esmagador de cigarros. Hoje, faz 9 meses que não fumo. E o melhor
eu nem sinto saudade do cigarro. Então, obrigado por ter o trabalho de licenciar, traduzir e divulgar esse método aqui no Brasil. Bom, vendo depoimentos como esse, não há outra coisa a fazer, a não ser também te apresentar esse método, que eu coloquei o nome de Método Esmagador de Cigarros. O Método Esmagador de Cigarros é um programa online, onde você tem acesso a todas as informações necessárias para se libertar do vício do cigarro. O programa é dividido em fases, onde pouco a pouco você vai ensinando o seu cérebro a tomar distância do cigarro, enquanto você vai tomando. Perfeito, então estamos na fase da oferta. Toda essa parte, né, foi a parte de lead, história e também a construção do produto. Estamos na parte da oferta. E, e eu vou detalhando alguns blocos também para vocês dentro da oferta. Distância da morte. O método esmagador de cigarros consegue programar um instinto no seu cérebro, onde seu subconsciente ignora para sempre a dependência química e psicológica do cigarro. Esse programa é disponível em uma plataforma simples e organizada. E como você já sabe, é um programa com o respaldo de um médico, o Dr. Michael dos Estados Unidos. Além disso, para quem está colocando as mãos no método esmagador de cigarros agora, eu estou liberando um módulo onde coloco os 11 segredos que os japoneses usam para se libertar dos seus vícios. Quando eles adquirem um, esses segredos vão acelerar a sua liberdade e vão fazer você deixar o vício do cigarro com mais facilidade. E a essa altura você deve estar pensando que esse método incrível deve ser muito caro, não é mesmo? Bem, realmente esse método libertador deveria ser caro. Afinal, é um programa que dá resultados chocantes para quem se inscreve. Contudo, antes de te falar qual o investimento necessário para ter esse programa, eu preciso te fazer algumas perguntas. Afinal, quanto vale para você se libertar desse vício assassino e ter uma melhor qualidade de vida? Quanto vale ter mais resistência na cama e não passar vergonha na hora H? Quanto vale ter uma vida... Perfeito. Depois dele apresentar o método, o nome do produto, ele falou o que tinha dentro, e agora ele está falando uma parte mais emocional. Ele está criando valor até chegar na parte do preço. mais longa e poder ver seus filhos crescerem e perceber que você é Ó, olha o valor emocional também. responsável por ter ajudado na criação. Agora sejamos honestos. Quanto você gasta em cigarros por dia? Quanto você gasta para acabar com a sua vida diariamente? Sabendo disso, qual seria o preço justo do método esmagador de cigarros? Bem, é uma conta impossível de se fazer, não é verdade? Isso porque estamos falando das coisas mais importantes da vida: saúde, casamento, filhos. Para você saber, já me ofereceram mais de R$ 500 por esse método. No entanto, não é esse investimento que vou te pedir. Na verdade, eu não vou te pedir nem 250, que é o mínimo necessário que eu deveria pedir para manter essa estrutura online de pé mensalmente. A realidade é que tudo que você precisa investir para se libertar do cigarro para sempre a partir de agora, com a ajuda do método esmagador de cigarros, é apenas o investimento que você está vendo abaixo deste vídeo agora. A última coisa que quero é que o preço seja um impedimento para você ter acesso a esse método. Por segurança, eu também preciso avisar que você nunca mais poderá comprar o método esmagador de cigarros mais barato do que hoje. O método esmagador de cigarros também jamais estará disponível para compra em qualquer outro site ou farmácia. Então clique no botão Quero o meu acesso. Perfeito. Fiz a revelação do preço, tá? Então, ele está criando aqui uma parte de urgência, dizendo que a oferta não vai estar disponível, pode não estar disponível mais tarde, e ele está colocando também a parte do CTA, para clicar no botão. Então clique no botão Quero o meu acesso ao método esmagador de cigarros para seguir para a nossa página de pedido segura, onde você vai ter 100% de privacidade para fazer a sua inscrição. Depois que seu pedido for processado, você receberá o acesso ao método e ao seu bônus direto no seu e-mail cadastrado. E ainda assim não é o fim, eu ainda quero te ajudar. Escute atentamente agora. Para você experimentar o método esmagador de cigarros e ver se ele realmente funciona, te darei 7 dias de consumo sem riscos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode Garantia um pilar importante, né? Reverter o risco da pessoa comprar. aplicar o método esmagador de cigarros por 7 dias gratuitos. Se você não gostar, simplesmente terá o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, 100% do seu dinheiro de volta, sem perguntas e sem burocracia. Basta pedir o reembolso do seu investimento e vamos devolver. Combinado? Legal. Então, clique agora no botão abaixo deste vídeo para ser direcionado para a nossa página de cadastros. Pense um pouco agora e veja que não há riscos para você. Eu estou correndo todos eles no seu lugar com essa garantia de 7 dias. Então agora você precisa tomar uma decisão.
É hora de tocar no botão escrito "Quero o meu acesso ao método esmagador de cigarros" e experimentar em primeira mão tudo o que você ouviu aqui sem riscos. Lembre-se, nenhuma outra coisa que você tenha experimentado até hoje teve a chance de funcionar. Você pode escolher viver uma vida na qual você realmente é liberto dessa prisão chamada cigarro, uma vida onde você pode relaxar, sabendo que a cada dia que passa, você estará construindo a sua saúde de volta. Você pode nunca se perdoar se deixar essa oportunidade única de hoje escapar para os seus dedos. É hora de fazer a coisa certa. Perfeito. Então, basicamente, aqui acabou. Tá? Só tá colocando mais na parte de emoção, tipo, se você. Será que você tá na hora de tomar uma decisão hoje? Ou seja, toma uma medida hoje, enfim. Então, basicamente, aqui já terminou a VSL. Ah, e o que eu tenho que falar aqui? Bom, primeiro eu gostei da narrativa, de como é que ela é falada, ela é mostrada, que é em primeira pessoa, e também mostrando a parte situacional. Tá? Em situações ele foi narrado em primeira pessoa, ou seja, ele passou por isso, ele passou por aquilo, ele passou por isso, ele passou por aquilo. Fumar para mim era um desastre, minha família estava assim, assim, assado. Eu gostei dessa narrativa, só eu senti falta de mostrar o problema em si e também mostrar a causa do problema. Tá? Então, essa foi a minha análise dessa VSL. Eu não tinha visto essa VSL antes. ah, e eu gostei, tá, desses pontos que eu acabei de falar para você. Então, se você quiser uma VSL, tá? Você entra em contato comigo no Instagram ou então por e-mail. Entre em contato aqui comigo, que vai estar aqui na descrição. Eu posso fazer parte do seu projeto se você estiver vendendo pouco ou se você está iniciando, você quer colocar seu PLR ou então seu produto, seu treinamento. Entre em contato comigo que eu posso te ajudar a criar uma VSL baseada no RMBC, que é uma estrutura que são baseada em copies, em VSLs americanas, que é, para mim, no meu ver, né, é a melhor estrutura que tem. Ela é muito forte em defender os pontos de seu ponto de vista, o argumento de vendas é muito forte. Então, se você quer que eu faça esse serviço para você, uma VSL, pode me chamar aqui no direct ou então pelo e-mail e vamos fazer um projeto bacana, um projeto bem especial, beleza? Até mais.